Vem cá, Zé. Ah, tem o microfone chegando aí. Você precisa vir aqui. Porque tá gravando. Para sair no filme. Gente, Zé César, não sei como eu me apresento. Acho que eu vou apresentar assim, Senedic. Porque Senedic Raiz. Tanto tempo também juntos, a gente se conhece há muitos anos. Mas é o seguinte, eu acho que vocês, inclusive o Léo, pena que o Léo teve que sair, porque, na verdade, eu acho que o Léo tocou numa coisa bem importante, que a partir desta vamos dizer, desta impossibilidade do antivalor, né, se colocar como antípoda, o que se dá, no fundo, nessa etapa do neoliberalismo, que o Chico chamava de globalitarismo neoliberal, é uma estatização da sociedade, ao contrário da doxa do senso comum mais imediato, assim, que pensava que o neoliberalismo seria um recuo do Estado, é um recuo, digamos, das funções sociais do Estado, que no Brasil sempre figurou um tanto como horizonte, embora também tenha havido alguns avanços que a gente não pode negligenciar, talvez o mais importante deles, a montagem de um sistema de assistência à saúde jamais visto no mundo, que não é qualquer coisa. Então, tem um jogo de tensões a partir do antivalor que é real, não é apenas projetivo, né? E ainda assim esse jogo foi desativado, em algum momento foi desativado. E quando ele é desativado, o que se dá, achei muito importante a maneira como o Léo colocou a discussão a partir do sindicalismo. O que se dá é uma estatização, não é uma desestatização, né? E, bom, eu queria que ele estivesse aqui para ele falar um pouco mais sobre isso, porque eu não saberia dizer o que é que ele está pensando a partir da experiência de pesquisa que ele tem, né, nos sindicatos. Mas eu queria perguntar para vocês, na verdade. Eu acho que é uma chave teórica assim, muito sólida do pensamento do Chico de Oliveira, pelo menos para mim, era a amarração, de certa forma clássica, mas muito peculiar na maneira como ele construiu, entre formação da classe social subalterna, vamos chamar assim, e representação política. E, bom, isso é uma espécie de... é algo que está sempre subjaz à construção dele quando ele trata de desenvolvimento, de crise, de capitalismo e tudo mais. Desde a produção mais antiga, que estava mais no quadro da crítica do desenvolvimento, né? Sempre a formação da classe e a representação política ocuparam um lugar fundamental. Nos tempos sobre os quais vocês fazem pesquisas, e apresentaram aqui a pesquisa, como é que vocês veem, quer dizer, vocês deram uma face disso, é a face da desconstrução dessa relação, né? Que o Chico enfatizou muito nos últimos textos dele. Mas como é que vocês, para além Chico, vamos dizer assim, como herdeiros, né, dessa preocupação, como é que vocês, nas pesquisas que vocês conduzem hoje, eu sei que o Rui tem uma pesquisa nos Estados Unidos e tal, como é que vocês estão vendo essas dificuldades, né, vamos chamar de dificuldades dessa vinculação entre representação política e formação, porque a ideia que o Léo até trouxe do Thompson, que é a formação da classe social, é uma coisa permanente, né? E se faz na luta política. Então, essa vinculação é direta. Mas eu queria saber como é que vocês veem como pesquisadores, não como aposta a gente pode apostar, mas como pesquisadores, o estado em que essas disjunções está hoje. Era isso. Vamos lá, gente, vamos aproveitar aqui esse momento. Mais? Não? Sibeli? Aqui.
estava escutando ele pensando. Então, Zé, cadê você? Uma coisa que eu acho que é muito importante a partir das falas e a partir da fala do Léo especificamente é que essa estatização a qual você se refere não é publicização, né? É uma estatização que privatiza. Enfim, então, eu acho que isso é extremamente interessante porque é exatamente o avesso do que o Chico discute na crítica. Quando o Chico traz na crítica a ideia de que a instituição estatal, via Estado, de um salário mínimo, politiza, né? Politiza esse processo de formação de classe, politiza as relações entre produção e reprodução e, obviamente, desvia mais-valia para a fábrica que vira pedra angular. Tudo bem, mas politiza. Nesse caso, essa estatização privatizante despolitiza. Né? Isso tem a ver com fundo público, enfim, não dá para dizer, acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu queria lembrar, que está nas falas de vocês, acho que está na fala de todo mundo, é a natureza das relações Estado-dominação de classe para o Chico. Né? Porque, enfim, não dá para você pensar Estado e ação do Estado nessa dinâmica politização, sem pensar qual é a relação entre Estado e classe dominante, que é uma das características específicas, por assim dizer, desse quadro. Né? Por isso que Sérgio Buarque é importante, Gilberto Freire é importante. É a dominação de classe que tá, em última instância, constituindo uma forma de ação do Estado. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Tem um fazer-se, sem dúvida, da classe, e tem uma coisa que eu acho que o Chico detectou, que é uma das coisas que eu e a Joana discutimos constantemente, ela de um lado e eu do outro, que é o desfazer-se dessa classe. É o processo pelo qual essa classe se desmancha. Né? Essa classe sujeito político, não a classe do ponto de vista econômico, mas essa classe do ponto de vista do seu protagonismo como sujeito político. Né? E aí o Chico dizia uma coisa que acho que nunca saiu da minha cabeça, que é o que eu acho um primor. Ele dizia assim, a ausência de um vocabulário de classe, a ausência do reconhecimento da classe é produto da luta de classes. Né? Ou seja, alguém ganhou. Né? Quando a classe some, é porque uma forma de dominação se impôs, de fato, se impôs e se invisibilizou, o que é muito perigoso. Era isso. E deixou, né, também. Sim, claro. Vale, Alexandre. Obrigada. Eu queria fazer uma... Levanta, Alexandre, para você aparecer no filme. para aparecer lá no filme. Bom, tem uma questão que a Magda não está mais aqui, ela estava entre nós, e ela fez uma pergunta provocativa, a Magda Biavasque. Ela fez uma pergunta provocativa, né? E agora, né? E a fala, especialmente da Joana, coloca isso, né? Quer dizer... Eu não estou acompanhando a sua pesquisa, mas eu fiquei estarrecido. Projetos de... Né, é o nosso governo, né, são os projetos de desenvolvimento. O PAC faz o desenvolvimento. Né? E eu sempre tento discutir, não só... Estou dando sobre Darcy Ribeiro agora. Estou procurando socorro. Não só Chico, né, Darcy, né? E o Stélio Marras, que é meu colega que dá o curso, a gente fica discutindo como herdar autores, né? Eu acho que... Então, o Chico, eu sempre nunca tive as mesmas ideias políticas dele, né? Assim, questão conjuntural, né? Sempre tive... até nessa entrevista do Sebrae, eu falo, Chico, você não está vendo nada. É em 2009, o auge, né? Auge, o auge. Falou, Chico, você não está vendo nada no governo Lula? O ornitorrinco não é mais o mesmo. Não estou vendo nada disso. Fala. Daquele jeito tranquilo dele. A gente está de volta, né? Pelo menos a gente votou esse desenvolvimento, PAC. Tá certo? Já escrevi, acho o regime fiscal importante. Tá? Eu acho que é importante para a gente começar a criar algum tipo de projeto
contra-hegemônico, vai dizer esse Lula com esse Congresso, mas a questão é o seguinte. Não, então o regime fiscal ali é uma maneira de começar a conversar, mas cadê o confronto? Então eu pergunto para o meu amigo Rui Braga. Rui, a reforma trabalhista não é nem emenda constitucional. Por que não dá para a gente revogar? E aí tem um conjunto de pautas que são nossas, que fica nesse debate E uma outra questão é a questão da imprensa. É impressionante. O regime fiscal, que já foi uma concessão imensa, para os caras já é gastança. Então, sequer existe um espaço público em que essa subalternidade, essa contra-hegemonia, da qual nós fazemos partes, né, nesse aliançamento, poderíamos participar. E cadê? E aí a gente vê no movimento aqui que a gente está vendo, né, já não tem antivalor, não tem nada. A gente está vendo o filme na obra do Chico. Para onde que a gente vai? Eu lembro uma entrevista dele do Roda Viva, na hora que ele falava, ele nunca foi contra o Bolsa Família. Ele falou, olha, isso aqui não é um projeto de transformação social. Eu lembro até ele falando, olha, minha mãe era cristã, é um projeto cristão, eu defendo e tal, coloca, coloca comida na família e tal. Eu não posso ser contra o Bolsa Família, mas isso não é um projeto de transformação social. Então eu me pergunto, e aí? Ou seja, nem revogar a reforma trabalhista a gente vai conseguir. Onde é que estão os sindicatos? Agora. Tá? E essa coisa do PAC, quem estuda, o pessoal arquiteto, está anos, toda vez, meu amigo Fernando Lara, toda vez que fala do PAC, do processo de desapropriação e dos processos, né, construtivos, Minha Casa Minha Vida, dizem que é uma coisa terrível. E nós estamos abraçando isso. E sequer a reforma trabalhista nós vamos revogar. Bom, já é ter tirado coisa, né? Está inelegível, mas vamos ficar onde? Onde é que tem tensionamento de classe? Né? Porque senão não faz mais sentido dar aula. Eu dou aula para transformar, né? Então vamos ficar estudando, herdando. Então eu tenho um pouco essa coisa de ter um pé na economia, o regime fiscal é importante, mas onde é que a gente vai dar garfada nesses caras? Onde é que a gente vai expropriar? Onde é que a gente vai ter um projeto transformador? Por mais que a gente tente equilibrar o jogo. Então, deixo essa questão aí para a mesa, inclusive para o Wagner, que eu brinquei, votei em você por uma questão corporativa. Eu votei professor da Universidade Paulista, tal, não foi eleito, mas estava lá. Né? Então é isso. É um bom critério. Né? Né? O Chico era neocorporativista no bom sentido, na hora que ele fala Neocorporativista. Então é uma questão para provocar e para os três, inclusive para o Wagner, porque eu confesso que eu não vou ficar mais defendendo o regime fiscal, não. Se não tem, isso é só para ficar nisso. Então. Vamos lá. Rui, primeiro, aqui, alguém mais? Não, você começa, Vamos? então. O Alexandre perguntou. Regime fiscal? Eu estou com o Lula. Eu acho que não vai cumprir a meta. Não vai cumprir. Não vai cumprir essa meta. Tem o Lula de uma universidade. Pois é. Bom, eu na verdade queria agradecer muito ao Wagner, ao Deixa Zé, eu fazer uma ao Zé provocação, César. pode ser? Claro, Desculpa. por favor. Oi. Aprendi. O PAC seria dos males o menor? Você quer que eu responda você? Não. Quente, vamos dizer. Não, tem outra questão. Tem outra questão que eu ouvi ontem, que eu vi a Joana falando, tal. A Cibele também comentou. Aliás, todo mundo sabe que essa parte dos empregados não existe mais o emprego formal. Hoje em dia é emprego informal em todos. Eu tenho exemplos, inclusive, na minha família, né? Na família do velhinho aí. A minha filha, por exemplo, trabalha e recebe por MEI. Ela faz um projeto, ela ganha por MEI.
Então, eu queria, ontem à noite, eu achei um pouco esquisito no Jornal Nacional, porque a gente não tem televisão boa para ficar ouvindo outras coisas, dizer que muita gente, eu não sabia disso, não sei se vocês sabem, e muita gente está deixando de deixar a carteira de trabalho fora, que não quer mais ter carteira de trabalho. Gente, como é que nós vamos ficar? Os sindicatos já estão para lá de Marrakech, porque esses sindicatos que existem aí são todos pessoal de 5ª categoria. A saúde, por exemplo, o rapaz ali falou da saúde, que é o único sistema que ainda tem algum valor. Vou te falar uma coisa, eu sou SUS, porque eu não tenho dinheiro mesmo, eu sou a filha mais pobre do velho. Então, o que acontece? Eu tenho SUS, eu trabalho com SUS, eu não tenho. Existe hoje dentro do SUS, apesar do SUS ser bom, uma coisa que é aquelas ONGs que estão lá dentro manobrando o negócio. Então, não tem mais SUS, na verdade. Essas instituições, então cada... São fundações. Isso, OS. Organizações sociais. Isso. E cada uma trabalha como quer. Entendeu? Ainda é bom. Você tem... Mas o único problema do SUS é que demora muito. Só isso. Mas essas organizações aí acabaram também com o SUS, da proposta de SUS, que eu fiz um curso sobre SUS, que eu fui conselheira lá do meu... E como o velho também participava, eu participo de tudo que me chamar para ser a favor, eu vou lá e faço. Então, por exemplo, teve uma época que uma colega minha falou, Fá, você é conhecida aqui no bairro, você vai lá no SUS. Então, a gente fez até com um cara que trabalhou com aquele carioca que fez o SUS, como é o nome dele? O Sérgio Aroca. E a gente fez o curso. Nossa, foi maravilhoso. Alguém que quiser as apostilas, é muito legal. Hoje não tem mais isso. Entendeu? Como é que a população pobre, que é o único sistema que eles têm, vão viver? Se acontecer isso que fica com essas organizações, vai acabar tudo. Então, eu queria perguntar para os professores, porque vocês aqui estudam isso, que fazem. Eu não sou professora, eu sou simplesmente uma cidadã brasileira. Eu queria saber como é que vai acontecer. O Lula, para mim, desculpa quem é lulista, mas não tá com nada. Eu sou igual ao meu pai. Não tá com nada. Ele tá... Pô, o cara tá juntando todo mundo junto. Tá pegando todo mundo. Desde o... sei lá, das pestes lá, todo mundo junto, dando cargo, tirando pessoas interessantes. Tirou 2 ministras interessantes. A menina da Caixa e deu pro cara do Lira. Que é isso, cara? Você é da onde? Você era um pobretão? Desculpa, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo e a gente vai ter que se preparar como esquerda de fazer o quê? Se preparar de fato para a direitosa, que o Bolsonaro não vai pegar porque está elegível, mas vai vir outra pessoa. Ou até pior que ele, porque é a direita fascista, não é a direita normal. Então, eu acho que vocês têm que continuar dando aula para o povo ter consciência, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar em quem a gente vai colocar. Porque a gente, como esquerda, tem um grande problema que a gente se divide. E tem uma hora que a gente não vai poder. Por que Bolsonaro ganhou? Porque a gente se dividiu. Aí ele falou, é agora. E agora vai ter isso de novo. Infelizmente, vai ter, porque a direita fascista está tomando conta com
como no mundo inteiro. A Itália tem quem? Uma mulher lá, que é fascistoide. Então, eu sei lá. Falei demais já. Percebam que a pluralidade de visões está na própria família, né? Mas isso foi uma briga. Mas isso dá uma boa briga. E quando a gente se reúne, um grita com o outro e fala: mas eu não falei isso! Vai lá, mãe. Eu vou tentar, então, abordar aqui algumas questões que foram levantadas pelas questões. Agradeço todas as questões, né? Para dizer o seguinte, bom, eu de fato, recentemente, o Wagner tem toda a razão, quer dizer, de uma certa maneira, a teoria, e eu tentei aqui indicar isso na minha fala, né? Afirmando que a teoria do Chico não serve apenas, serve também, mas não serve apenas para pensar a especificidade do capitalismo na periferia, mas também serve para pensar a especificidade do capitalismo tucu, por uma razão muito simples, porque a periferia foi ao centro. Eu estou de pleno acordo, quer dizer, e estou de pleno acordo, entre outras coisas, porque se vocês observarem os dados, né, de conflitos trabalhistas, né, que são, enfim, acumulados aí por bancos de dados globais e coisas do gênero, né? É muito curioso que é perceptível que a partir da crise de 2008, né, existe uma espécie de aproximação entre aquele tipo de conflitualidade trabalhista, enfim, que era característica da periferia, né? Que era aquela conflitualidade trabalhista muito focada na ação de sindicatos, que tem, enfim, o local de trabalho como espaço privilegiado de ação, que interpela gerências, que tem, vamos dizer assim, aquela característica de formação de classe, né? E isso você pode pegar, por exemplo, entre outros, né, o próprio banco de dados organizado pela Beverly Silver mostra isso, né? Esse tipo de conflitualidade trabalhista se aproxima daquele outro tipo de conflitualidade trabalhista focada na interpelação, no protesto social, a ocupação de espaços públicos, passeatas que interpelam governos, né? E que reivindicam a proteção frente às ameaças de expropriação de direitos, né? Então é muito curioso isso, porque a partir de 2008 há uma espécie de sobreposição entre esses dois grandes movimentos, né? Uma sobreposição de natureza, né? Como também uma sobreposição numérica, né? Eles passam a ser incrivelmente convergentes, né? Os números passam a convergir muito. O exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que talvez seja o exemplo mais clássico, mais claro, né, nesse sentido, é junho de 2013, que teve um boom de protestos sociais e, ao mesmo tempo, um pico histórico de greves, né? E isso se mantém, é um padrão, na verdade. Aquilo que poderia ser pensado como exceção, quando você olha, né, para a década de 2010, em especial a partir de 2011, enfim, mas já na rebarba aí da crise de 2008, você percebe que é a regra, não é a exceção mais, é a regra, né? E eu acho que um pouco, de alguma forma, motivada por esse problema, por esse, vamos dizer assim, por esse desafio, né? Eu, de fato, fui aos Estados Unidos e fiz pesquisa lá durante 14 meses, enfim. E é muito curioso que, além, né, de ter tido a oportunidade de confirmar, não é, essa aproximação entre esses diferentes padrões, né? Ou seja, a periferia vai ao centro, mas também o centro vem à periferia, porque nós também enfim, compartilhamos desse padrão de agitação, que é um padrão de agitação de ocupação de espaços públicos, de interpelação de governos, né, na busca por garantias contra essas ameaças de expropriação de direitos. Esse tipo de, vamos dizer assim, de situação, né, eu tentei, na realidade, analisar a partir da chave que o Chico oferece para a gente pensar, né, a peculiaridade da periferia, e que, na minha opinião, pelo menos, se encaixou perfeitamente à realidade do centro. Não o centro tal como ele se apresentava há 30,
20 e tantos, 30 anos atrás. Mas seguramente o centro atual, né? E a pesquisa de campo que eu tive a oportunidade de desenvolver aponta um pouco nessa direção, né? Claro que tem muito do viés do Chico, enfim, aqueles 2 deslocamentos que eu tentei destacar, né? Na minha fala original, né? E priorizando a questão da reprodução social dessas comunidades de trabalhadores, né? A aproximação entre um certo padrão de protesto social que também tem uma repercussão eleitoral e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma flagrante emergência daquilo que o Chico chamava de era das invenções, né, para designar aquele período dos anos 70 e 80, no qual, né, a classe trabalhadora brasileira, enfim, fordista, o nome que você queira dar, mas enfim, os setores subalternos, né, eles se mobilizaram numa espécie de luta não apenas pela efetivação de direitos, mas também uma luta que se articulava em 2 espaços distintos, porém convergentes e complementares, que era o bairro e a fábrica, né? Então, quando você pensa o sindicalismo, eu fiz um pouco de jogo de palavras no livro, né? Por exemplo, novo sindicalismo, né? Enfim, eu utilizei essa expressão, enfim, reelaborando para pensar a nova realidade do sindicato nos Estados Unidos, que tem muito a ver com aquilo que a gente já teve no Brasil nos anos 70 e 80, que foi exatamente essa vivificação a partir da convergência entre, né, a organização dos locais de trabalho e a reorganização das próprias comunidades onde vivem e se reproduzem os trabalhadores. Ou seja, não há como pensar a luta sindical e os movimentos sociais nos Estados Unidos hoje sem pensar essa convergência, essa complementariedade, né? O estudo que eu fiz foi basicamente focando, né, no movimento, na plataforma Black Lives Matter e na repercussão da plataforma Black Lives Matter na emergência desse novo sindicalismo de justiça social que a gente verifica, por exemplo, com a criação do Amazon Labor Union, Starbucks Workers United, enfim, e tantas outras experiências bem-sucedidas de criação de sindicatos nos Estados Unidos, que tem a ver, no fundamental, com esse deslocamento, por assim dizer, né, das formas tradicionais de sindicalismo na direção do ativismo nos bairros e nas comunidades, né? Algo que um tipo de ativismo muito marcado por essa luta por justiça social e uma luta que reage fundamentalmente às ameaças que vêm da expropriação política do Estado, em especial a violência policial. Então, assim, quando você observa isso, é muito, muito parecido com aquilo que a gente teve no país na década de 70, 80, enfim, até o início dos anos 90, que o Chico chamava de a era das invenções, não é? E de fato foi uma era de invenções mesmo, né? Uma era, vamos dizer assim, de inovações organizativas, de convergências, de formação de novas coalizões, né? Tudo aquilo que deságua no PT, aqui o Wagner do meu lado que não me deixa mentir, mas enfim, tudo aquilo que deságua na CUT, no PT, que é, a rigor, um tipo de processo de fazer-se classista, né? O fazer-se de classe trabalhadora, de identidades coletivas subalternas, que não é característica do centro. Não é característica do centro, né? Depois a gente pode, se vocês tiverem paciência, a gente pode voltar a conversar sobre isso, mas poderia fazer um seminário, sem dúvida, que é um tema interessante, um tema fascinante, mas eu diria, olha, não é à toa que isso pode parecer um pouco chocante, né, para a gente, para os nossos ouvidos, mas não é à toa que o governo Joe Biden, ou o próprio Joe Biden, se considere o presidente mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês viram aquela foto, né, dele com um megafone ao lado de um sujeito muito interessante, que é o presidente do United Auto Workers, enfim, um sindicato que hoje tem a direção mais radical da sua história, né, um sindicato muito tradicional nos Estados Unidos, que hoje tem a direção mais radical da sua história, eleita, né, o Shawn Fain, que é o atual presidente. Ele está do lado do Biden com o megafone, na frente de uma fábrica da Stellantis. Eu não sei se é a Chrysler ou a Fiat, mas enfim, em frente a uma fábrica da Stellantis.
do lado dos trabalhadores. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente da República vai para um picket line, vai para um piquete do lado dos trabalhadores. Isso não existe registro na história americana. Eu não sei se existe registro de um presidente que foi do outro lado das empresas, mas do lado dos trabalhadores não existe. E não é à toa que muitos especialistas em sociólogos, cientistas políticos, dizem que o Biden ele se inspira flagrantemente na experiência do Lula, porque ele está convencido de que é necessário reconstruir os sindicatos nos Estados Unidos, porque ele percebeu que existe hoje um momento de refazer esse classista nos Estados Unidos, mas que se coloca em escala global também, e é o nosso caso aqui no Brasil, não é à toa, né? Para lembrar um pouco a questão que o Alexandre trouxe, né? Não é à toa que a gente tenha tanta dificuldade em falar de CLT para trabalhador informal, plataformizado, enfim, hoje em dia. É muito difícil. É muito difícil mesmo. É muito difícil não ter oferta, né? A oferta acaba se concentrando em ocupações mais qualificadas, que procuram reter, né? Ou seja, que tendem a reter os profissionais, ou precisam reter os profissionais, mas para o trabalho subalterno não existe CLT hoje. É muito raro, e eles não querem, quer dizer. Eu vejo, não quer. Eu vejo um pouco, por exemplo, sei lá, eu participei, tive a oportunidade, eu fui convidado, né, pela frente de entregadores que se formou por conta da própria mesa de negociação do Ministério do Trabalho, né, que estava discutindo a questão da regulação do trabalho de plataforma, em especial do trabalho de entrega. O pessoal é muito plural, assim. É claro que não existe uma única posição contra a CLT, mas majoritariamente eles são contra a CLT. O que você percebe muito nitidamente é que muitos dos entregadores, ou dos mototaxistas, ou dos motoboys, enfim, o que eles querem é formar cooperativas. Isso eu consigo perceber com muita clareza. Eles querem formar cooperativas, eles querem, vamos dizer assim, ganhar mais, ter uma taxa melhor, uma remuneração melhor, mas eles querem ser, entre aspas, os donos, né, dos seus próprios negócios, né? Ou seja, é um desejo. É claro que isso vai se frustrar, está se frustrando, mas de qualquer maneira é um desejo, né? E ao mesmo tempo muitos têm experiência com a CLT e com o trabalho subalterno, e eles preferem a maneira... Aliás, quando você conversa... Isso está mudando, mas enfim, ainda é assim. Quando você conversa com os entregadores, né, você tem os operadores logísticos que são CLT. E eles querem sair, eles querem ir para a nuvem. Tem muito mais liberdade, a remuneração é variável, mas eles ganham mais, enfim. E a CLT, os sindicatos praticamente inexistem, e o tipo de proteção e o tipo de remuneração que eles têm é muito baixo, e eles continuam se subordinando àquele despotismo empresarial que, enfim, predomina no setor. Enfim, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é claro que o governo Lula deveria, sei lá... Eu não digo revogar a legislação trabalhista, revogar a reforma trabalhista, porque eu acho que a gente precisa seriamente discutir uma nova regulação trabalhista. A gente precisa discutir uma nova regulação trabalhista que amplie a proteção a partir de certas garantias universais que um mercado de trabalho, tal como ele se apresenta hoje, muito diferente de 20, 30, 40 anos atrás, não consegue mais fazer. É claro que a gente precisa reter, conservar, lutar pela preservação dos direitos trabalhistas no sentido amplo, né? Mas a gente precisa ir além do que pura e simplesmente revogar a legislação trabalhista. Revogar a reforma trabalhista, não a legislação, a reforma trabalhista. A gente precisa ir além disso, na minha opinião. E acho que muito provavelmente o governo não vai comprar essa briga, porque comprar a briga... E olha que avançou, viu? Achava que não ia avançar e avançou a regulação do trabalho de plataforma. É uma briga com big techs, empresas multinacionais, é uma briga com empresas que estão... É uma briga com um aparato, um exército jurídico, etc, etc. É uma briga de gente graúda, né? E eu não sei se o governo vai comprar essa briga, mas eu acho que a gente precisa, sim, seriamente, hoje discutir como regular o trabalho, regular a jornada, enfim, isso tudo passa por uma reforma da reforma trabalhista, sem dúvida. Legal. Já é 8h14. Tá, é rápido. Vou falar rapidinho.
Até porque, para responder cada uma dessas, a gente ia passar o resto da vida falando, né? Muito obrigada, Zé César, por essa pergunta, que vai me animar a vida inteira. Mas, dessas questões, eu acho que eu queria fazer algumas anotações. Assim, eu acho que a primeira delas, que a gente vem conversando nesse grupo diverso, diferente e conflitivo, que organizou esse seminário, eu acho que tem uma coisa que o ornitorrinco tem duas coisas que eu acho que são fundamentais para essas questões que a gente está trabalhando, está pensando aqui, né? A classe, fazer-se, desfazer-se, o PAC, dos males ao menor. Eu acho que no ornitorrinco tem um acerto de contas com o Celso Furtado e com a CEPAL, mas tem, sobretudo, um reconhecimento que ali havia um projeto de um horizonte, né, que havia, que o Chico pode discordar, e ele escreve um livro, né, mas que se esgota, mas há uma coisa importante nesse livro, que é o reconhecimento de que havia um projeto, e que esse projeto, de alguma maneira, organizava a ação política, né? A segunda coisa que eu acho que é importante é que eu falei muito rapidamente no texto, é que aquilo que a gente hoje chama de direitos, a face civilizatória das revoluções burguesas e blá, 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 o Florestan, lá na Revolução Burguesa, tinha dito, olha, esse é um Estado autocrático e impermeável às noções de igualdade de uma Revolução Burguesa clássica. O que há de uma possível face civilizatória é produto da luta dos trabalhadores. E isso o Chico diz também, né, em vários textos e na crítica, né? Então, eu acho que tem um movimento aí de entender a luta de classes, desde o Chico está olhando em 72, que é importante da gente, como método, né, entender. Porque, assim, o Chico não está lidando com algo que se reproduz ad infinito, modo contínuo, né? Não há um pensamento no Chico de autonomização do capital, muito pelo contrário. Então, isso me faz não tem autarquização. Então, isso faz com que a gente possa olhar para esse desfazer-se da classe, não única e exclusivamente como não como um polo absoluto de estamos perdendo tudo, né? Neste processo de desfazer-se também, quer dizer, é conflitivo. Ninguém deu de mão, né, de bandeja, tirando alguns, mas o conjunto da classe não deu de mão beijada aquilo que lutou para conquistar. Não é, exatamente. Não é moral. Não é moral, portanto, também a crítica que o Chico faz. E a outra coisa, que ao mesmo tempo que ele olha, né, então, reconstrói as categorias, vai dizer, olha, isso aqui não é o capitalismo puro, não dá para importar categorias analíticas para entender o Estado, sociedade civil, blá, 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 não dá para entender também a classe, né? Então, isso é algo que ele pode não ter explicitado, né, desta maneira como eu estou falando aqui, e a gente cochichava aqui, né, que talvez isso tenha ficado muito mais evidente no diálogo do Chico, no Nedic, com a Maria Célia, por exemplo, né, de entender essa classe também não como uma categoria, né? Não tem, acho que era o próprio Chico que dizia, não tem um papelzinho de a classe trabalhadora que a gente vai por aí procurando aonde está, né? Essa categoria condensada numa pessoa. Então, isso me dá uma licença para pensar que esses processos conflitivos que a gente está olhando no PAC, novo PAC, e todos esses, digamos assim, esse projeto que vai se desdobrando nos territórios, né, sob a égide, me parece, da acumulação primitiva e das suas formas de aliançamento da classe dominante com o Estado via violência, são também os espaços onde é possível
Agir. Então, talvez a resistência a contrarrestar isso não venha daquela classe que está nos livros e que a gente apostou também ao longo dos anos 70 e 80 como os sujeitos políticos. É importante lembrar também, né, sublinhar, que aquele sujeito político dos anos 70 e 80 não era o sujeito político, não era a classe operária clássica. Né? Vamos lembrar Éder, Maria Célia, Cibele, mesmo as pessoas que estavam lidando com sociologia do trabalho, procurando, não tem classe operária, aquele que vem lá das indústrias de Manchester. Né? Então, isso é uma dimensão muito importante, né, desse conjunto de interlocuções que o Chico está fazendo, né, anos 70 e 80. É óbvio, ele está olhando para um determinado âmbito, né, mas aquilo que está produzindo essas, digamos assim, essas categorizações, essa sedimentação na teoria do Chico que dá no ornitorrinco e tudo mais, tem fermento ali embaixo. Né? Tem a própria ideia da classe trabalhadora no Brasil, ela é fora da norma, né? Ela é completamente fora de qualquer normatividade do mundo, do assim chamado primeiro mundo, do polo desenvolvido, central do capitalismo. Né? Então, eu acho isso. E a outra coisa que eu queria marcar é que eu acho que tem no ornitorrinco também, nessa via né, nesse fio que eu estou tentando puxar, tem uma cobrança ali no ornitorrinco das promessas. Né? Eu acho que é o primeiro momento que o Chico olha e fala assim, o que deu? Aquilo que a gente apostou politicamente e do ponto de vista da teoria, porque ele revira a teoria para também dizer que as formas, aí é muito Rancière, né? As formas pelas quais a gente nomeou o mundo produziram uma outra coisa. Essa ideia de que modernizando, que industrializando, a gente ia democratizar, que toda a esquerda, de todas as extrações, do PCdoB até do Partidão, passando pelo PCdoB, passando pelas organizações autonomistas, diziam que ia dar certo, não deu. Né? Não deu. Tem algo aqui que a gente precisa olhar. Então, e além disso, eu acho que tem, nesses dois textos que a gente não conseguiu falar aqui muito, né, que Momento Lênin e Hegemonias Avessas, tem uma cobrança direta ao Partido dos Trabalhadores, né, e ao projeto que ele encabeçou. Né? Não é uma crítica moral de forma nenhuma, por isso, inclusive, que esses textos se referem, eu acho, muito fortemente às apostas e às categorias analíticas que o Chico mobiliza nesses outros 3 textos aí, nesses outros 4 textos, né? Crítica, ornitorrinco, elegia e o Estado e a exceção, que é um texto curtinho, um texto de intervenção, 3 páginas, que foi publicado na revista da Ampur. Né? Então, eu acho... Exatamente. Então, eu acho que tem aí uma coisa... Não seria temerário dizer o que vai dar, se isso em aquilo, se vai dar certo, se não vai, se a gente vai conseguir alguma coisa, mas eu acho que tem. O Chico nos convoca a pensar fora da caixa, excepcionalmente, a partir, inclusive, daquilo que ele está olhando, a partir das apostas. Né? Não vamos esquecer de Atas da Revolução, os conselhos de fábrica, não vamos esquecer mesmo, né, dos diálogos dele com Singer, por exemplo, né, que embora... ele diga lá, não vai dar certo esse negócio, mas ele olha aquelas coisas todas que estão se processando. Né? Então, é isso. Talvez esse seja um Chico muito thompsoniano e muito benjaminiano, Cibele, mas eu acho que, em certa medida, está ali. Né? É isso. Obrigado, Joana. Ô, Zé, eu vou ter que gastar 5 minutos para responder o meu eleitor aqui, que eu não posso perder esse voto. De jeito nenhum. Mas brincadeiras à parte, você vai ter que votar em Campinas agora, ano que vem. Muda o voto, hein? Muda o voto, dá tempo. É vereador agora. Então, eu acho que tem 2 fenômenos que mudaram muita coisa nesses últimos anos. Um é a extrema-direita, bolsonarismo, fascismo,
que acho que muda muita coisa, que acho que é isso, a gente sempre fica com aquela... Se o Chico abertamente fazia aquele enfrentamento lá na década de 2000, na década de 2010, talvez ele fizesse novamente de peito aberto, mas a gente tem mais dificuldade de fazer esse enfrentamento porque... Da Dilma, subiu ao palco para apoiar o voto. Pois é. Pois é. Isso é super importante, né? Super importante. E... Então, eu acho que essa é uma diferença muito marcante. A outra diferença, e aí é uma coisa do campo da ciência política, realmente, é o peso que o parlamento, que o Congresso tem hoje. Quer dizer, isso mudou muito assim, nos últimos anos. Já era muito difícil, e acho que 2016, o impeachment, o golpe, mostra isso. Mas isso mudou radicalmente a política no Brasil, né? O PAC que Joana colocou agora, ele tem absolutamente tudo a ver com essa força das emendas, né? Quer dizer, do modo como ele tem que colocar um pouquinho ali de ração para o parlamento, porque senão ele vai para cima mesmo. Quer dizer, esse monstro vai subir e vai fazer o enfrentamento. O André Sinja teve uma fala na Unpox, agora não sei se alguém estava lá. Teve uma fala da Unpox, foi lá na Unicamp, lá no IFISH, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele relembra o passado parlamentarista dele, o André, né? Que apoiava o parlamentarismo lá atrás, e ele disse que, olha, de alguns tempos para cá, não é pouco tempo, ele fala, olha, se você não tiver um presidencialismo forte, você cancela qualquer possibilidade de ruptura nesse país. Né? De qualquer tipo de avanço nesse país, não é nem de ruptura. Então, eu acho que esses elementos aí são muito fortes. Né? Eu estou acabando de orientar um doutorado muito bacana, que eu quero que vire livro, da Nicole Bert. Ela fez um doutorado, uma tese de 450 páginas. Ai, meu Deus. Que eu não consegui cortar. Pobre banca. Eu estou com dó da banca, mas vale a pena. Mandei com alguma antecedência. E ela fala sobre o Chile, né? Quer dizer, então ela vinha olhando para o Chile e tal, de repente ela vai morar no Chile e ela presencia tudo o que aconteceu em 2019. Então é uma tese muito bonita, porque ela recupera todo o debate do neoliberalismo, o capitalismo, né, os controles todos, mas ao mesmo tempo tem esse calor, né, do acontecimento ali na sua frente. Né? Então, quer dizer, o que está acontecendo no Chile, quer dizer, é o resultado de um processo de fortíssima neoliberalização de 5 décadas que destruiu qualquer forma de organização da classe trabalhadora, que resultou, em 2019, numa grande hecatombe social e política e que, não vou dizer que não deu em nada, né? Porque acho que a história é um pouco isso. São as disputas que a gente vai fazendo à medida que as condições vão se colocando, as oportunidades vão se colocando. Mas que redundou no... Né? Quer dizer, é o santo de pés de barro. Né? Porque agora é o que está acontecendo lá. Que é o que nós estamos vendo com o Trump lá nos Estados Unidos, né? Com pesquisa na frente, etc. E tal. Então, o Milei na Argentina. Quer dizer, então, eu acho que tem um conjunto de elementos aí que fazem a gente... acho que tem muita coisa aí que acho que não estava colocada e que se colocou. Queria falar muito mais sobre isso, viu, Alexandre? Acho que tem questão dos sindicatos, essa questão do plano diretor aqui em São Paulo, né? Quer dizer, então tem a questão de financiamento de campanha, como é que a gente lida com isso? Reforma política, né? Exatamente, a reforma política. Uma agenda que não avançou. Eu acho até, estava aqui pensando que a gente podia fazer uma segunda rodada desse seminário que comece com a questão democrática em Chico de Oliveira, né? É um tema super interessante, quer dizer, que a gente passou por aqui, né? A gente passou por aqui, mas acho que é um tema muito forte, inclusive da gente retomar lá 72, os textos anteriores, porque eu acho que ele sempre esteve preocupado com isso, né? Com a República e com a democracia. Então, acho que a gente já tem tarefa aí, viu, Zé? Para a gente, pro ano que vem, primeiro semestre, voltar aqui. Tem que fazer lá em Campinas. Pode ser, mas a gente arruma um ônibus para vocês. A nova navegação também.
esqueçam de convidar os filhos. Exatamente, claro. Gente, Zé, não sei se a gente passa para você fazer um encerramento. Vamos bater palma para essa mesa. E para o Chico de Oliveira. Vê se vai. Você quer falar, Zé? Não, toca. Tocar? Não toca para tocar. Som na Não entra tem que só dizer e contar de papel. Sejam ou não sejam juízes, o nosso nome é de fato campeão. E aqui estamos cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição. Serenidade e a inspiração. Nós somos madeira, não pode.